um tema cada vez mais presente na realidade das empresas, a inadimplência histórica. Proteger o seu negócio. Doutor Renato, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom dia, Cleiton. Como estão as coisas? Tudo bem? Prazer imenso estar com você novamente. Nós agradecemos sua gentileza nos atender, doutor Renato, nesta manhã de segunda-feira. E é um tema bastante importante, que chama realmente a atenção, né? Eu até gostaria de perguntar ao doutor Renato por que a inadimplência, na verdade, doutor Renato, se tornou essa preocupação tão grande para as empresas nesse momento. Cleiton, veja, nós estamos, lamentavelmente, há 18 meses consecutivos numa crescente na inadimplência. E hoje batemos um recorde histórico. Aproximadamente 83 milhões e 700 mil brasileiros estão com restrições de crédito. O que gera inadimplência é uma somatória de inúmeros fatores, que vai desde a inflação acumulada nos últimos anos, aumento do custo de vida, juros elevados, maior utilização do crédito para despesas essenciais, entre outros tantos fatores que acabam compondo esse resultado que gera a inadimplência hoje visualizada. De modo que as empresas estão com muita dificuldade, porque parte dos seus ativos estão ainda em fase de cobrança ou aguardando o recebimento. Tem feito com que essas empresas elas busquem no mercado capital para poderem se manter ativas e não fechar suas atividades. Isso eleva demais o custo, afinal de contas, hoje nós estamos vendo juros elevadíssimos no país. Ou seja, a empresa brasileira, o empresário brasileiro, mais do que nunca, deve criar estratégias de gestão eficientes para evitar esse colapso financeiro que já é uma realidade no país. Certo. Bom, mas nessa sua visão que o senhor acabou de nos colocar aqui, doutor Renato, com a sua expertise, com a sua experiência, o que o senhor destacaria aí, por exemplo, os erros principais, os mais comuns, digamos assim, que os empresários acabam cometendo ali, até muitas vezes, não digo na inocência, mas passando a deixar batido na hora de conceder um crédito, por exemplo? Veja, vamos trazer essa realidade para o nosso mercado local. É o mercado aqui da Cássia Sul, Rebouças, Irati e cidades vizinhas. Nós enfrentamos, e eu posso falar isso com certa propriedade, porque eu fui presidente da Associação Comercial de Irati, e o nosso contato era diário com os empresários. Aqui é muito comum ainda o empresário ele realizar vendas baseado na confiança, sem uma análise mais aprofundada do crédito em si que está oferecendo. Então, o princípio é a relação de amizade, o histórico do cliente, sempre comprou, sempre pagou, nunca atrasou. Isso não é análise de crédito. A situação financeira das pessoas muda muito rapidamente. Eu costumo dizer que o CNPJ ele não tem coração. A empresa ela sobrevive de venda, de controle e lucro, e não de amizade, não de afeto. Por essa razão, uma gestão mais profissional se tornou mais do que nunca vital para as empresas. Então, a nossa orientação hoje, nós que estamos aqui na ponta, cuidando da cobrança dos ativos, vendo como está o mercado do ponto de vista da execução desses ativos, da cobrança desses ativos, a nossa orientação é no sentido de que essa análise ela seja mais profissional, baseada em quê? Em consultas de CPF, de CNPJ, na formalização dos procedimentos de venda, na busca de garantias para essa venda que será realizada, pois são inúmeros os instrumentos que permitem uma garantia eficaz para cada negócio que é realizado. E a partir do momento que o empresário se conscientiza de que precisa realmente dessa gestão mais eficiente, de garantias que venham a preservar esse crédito que está sendo cedido, aí a situação muda bastante e passa o empresário a ter um pouco mais de segurança com relação às operações que realiza. Tá certo. Estamos hoje ouvindo, participando conosco,
Dr. Renato Hora, advogado que tem, além, uma ampla experiência, autor de vários de livros, inclusive, daqui a pouquinho vai falar para nós, né, doutor, sobre seus livros. Mas, ouvindo o senhor comentando agora, doutor Renato, mas então, qual que é a dica de ouro que o senhor daria, por exemplo, para uma possibilidade de reduzir essa inadimplência, mas sem perder o cliente? Esse é um desafio muito grande, sua pergunta ela é muito inteligente, porque, em especial, no nosso mercado local, isso ainda é um tabu. Nós acompanhamos vários lojistas e há sempre essa dificuldade. Mas se eu formalizar demais, o cliente ficará magoado, porque afinal de contas é cliente muito antigo, vai se sentir ofendido. E aí a gente volta àquela máxima, né? O CNPJ ele não tem coração. O CNPJ trabalha realmente visando lucro. A empresa ela tem que ser lucrativa. Então, assim, a dica de ouro é nós conhecermos bem o cliente com quem nós estamos trabalhando. Nós formalizarmos toda a operação. Exigimos garantias proporcionais ao risco, cobrarmos rapidamente. Existe toda uma etapa de cobrança que vai desde a cobrança informal até a judicial. São pelo menos 5 etapas nessa cobrança. A empresa tem que ter alguém que cobre com eficiência, né, os seus devedores, negociar de forma inteligente. Cleiton, quanto é importante hoje o empresário ser um bom negociador. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor você eventualmente negociar e perceber 80% daquilo que você tem a receber, do que arriscar 100% e não receber absolutamente nada no judiciário. Isso eu falo como advogado, nós temos visto a realidade hoje em dia, porque não é incomum nós vencermos o processo e não conseguimos efetivamente cobrarmos por falta de patrimônio, por falta de faturamento da empresa, da pessoa física, que não são passíveis aí de penhoras. Então, assim, a negociação ela é muito importante. Às vezes, o empresário ele negocia, não recebe tudo aquilo que teria que receber, mas só o que recebe, pelo menos, não causa prejuízo a ele. Né? Então, são inúmeras as questões que podem ser trabalhadas pelo empresário, visando justamente isso, né? A sua sobrevivência hoje no mercado e driblar essa inadimplência que realmente hoje é histórica. Certo, mas, doutor Renato, então, nesse contexto geral, até com uma orientação ao empresariado que nos acompanha nesse momento, 2 ou 3 dicas, por exemplo, aí, de medidas preventivas para o empresário evitar, ou melhor, para ele adotar, antes de fechar um negócio e ter dor de cabeça. Ótimo, então vamos lá, sendo bem aqui prático contigo. Primeiro é formalizar a operação. Certo. Essa história de nós vendermos com base na confiança e sequer pegarmos um canhoto, um documento assinado, literalmente está acabando. Quem está ainda se aventurando nessa informalidade está tendo prejuízo cada vez maior. Então, a primeira coisa é nós temos tudo formalizado. Nós temos um contrato, um pedido assinado, uma nota fiscal emitida, um comprovante de entrega, um aceite eletrônico ou por escrito, ou seja, formalizarmos todo o procedimento de venda, profissionalizarmos a venda. O primeiro passo é esse. Depois, caso haja inadimplência, nós tentarmos um contato informal com o devedor, depois um contato formal por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, mas formalizar a cobrança, partimos para o protesto, depois a cobrança judicial e, em alguns casos, a depender, se houver, por exemplo, uma fraude. Vamos imaginar um cheque emitido sem fundo. Isso é crime. A legislação penal, ela prevê que essa conduta é crime de estelionato. Então, nós temos que já partir para um plano mais severo, que seria uma ocorrência policial. Tudo isso são medidas que visam aí buscar, né, o recebimento desse ativo. Agora, Cleiton, indo um pouquinho mais a fundo. Se realmente o empresário quer uma garantia, não existe garantia que seja mais eficiente do que aquelas formalizadas. Hoje, por exemplo, você pode vender um bem imóvel, no meu caso de um veículo, e ter uma reserva de domínio. Ou seja, você faz a venda e através de um contrato você comunica o Detran que enquanto as parcelas daquele veículo não forem pagas, o veículo permanece em teu nome, isso é reserva de domínio. Vender um crédito um pouco mais alto, fazer uma operação, uma venda de um valor um pouco mais alto. Nós podemos hoje partir para a alienação fiduciária, que é feita em cartório. Ou seja, o devedor vai te apresentar um bem imóvel. E aquele bem imóvel fica em seu nome enquanto a dívida não for paga.
Ou seja, você criando mecanismos para evitar ou pelo menos para diminuir a possibilidade de um calote. Então são ferramentas jurídicas que hoje existem justamente para preservar o credor. Isso, nesse momento, volto a dizer, de inadimplência histórica, hoje cerca de 50% da população adulta está inadimplente, está com restrições de crédito. Isso não tem precedentes, Cleiton. A situação hoje no Brasil, ela se tornou praticamente insustentável do ponto de vista da informalidade. Quem ainda está, o empresário que ainda está trabalhando com informalidade, ele está fora do mercado. Hoje existe a necessidade da profissionalização das atividades. Essa é uma realidade. Estamos hoje conversando com o doutor Renato Hora, advogado, especialista nessa área também, palestrante, inclusive vai falar da palestra dele daqui a pouco para nós aqui. Mas, doutor Renato, o senhor como um amplo conhecedor da legislação brasileira, pela sua própria profissão, e ouvindo o senhor comentar aqui, podemos afirmar que a legislação brasileira ela oferece mecanismos ali realmente eficazes para proteger o empresário contra a inadimplência ou tem falhas graves ainda? Não protege. A nossa legislação, nesse aspecto, ela é muito protecionista. Ela possui mecanismos que, de fato, favorecem o recebimento do crédito. É fato que nós temos um judiciário que é moroso, mas nós temos hoje dispositivos legais que permitem uma cobrança eficaz. O grande problema é que nem sempre toda cobrança ela resulta no recebimento dos valores. Por quê? Boa parte hoje dos devedores não tem patrimônio ou não tem reservas, não tem ativos. Então, por mais que nós venhamos a vencer o processo, a gente não consegue fazer as penhoras, os bloqueios. E isso faz com que nós tenhamos êxito na demanda, mas na prática o resultado final, que seria o de receber o devido, acaba, na maior parte das vezes, sendo completamente frustrado. Então, nós termos essas garantias antes do processo judicial, já no ato da venda, é uma questão de sobrevivência. Certo. Bom, e nesse contexto, os pequenos empresários certamente são os mais fragilizados ou não há essa diferenciação, doutor? Desculpe, não ouvi. Nesse contexto, que o senhor acabou de mencionar aqui, as empresas pequenas são as mais fragilizadas, né, nessa situação ou não, doutor Renato? A questão aí, nesse cenário. Sem dúvida. As pequenas empresas, elas não contam, até por uma questão de recurso, faturamento, de mão de obra ou de vários departamentos profissionalizados, como possuem as grandes. As grandes já possuem um jurídico interno, já possuem uma contabilidade interna, uma controladoria, um financeiro, ou seja, ela tem uma sofisticação muito maior, uma estrutura muito mais elevada. O pequeno trabalha ainda de uma forma muito artesanal. E por essa razão está mais sujeito às consequências da inadimplência, às consequências do calote. Se o empresário, por mais que trabalhe sozinho, por mais que seja uma pequena empresa, ele se atentar à necessidade de uma profissionalização e compreender que, de fato, o CNPJ ele não tem coração e precisa adotar postura um pouco mais condizente com a relação do mercado, profissionalizando-se dia a dia, as chances de um risco de inadimplência ou dos impactos da inadimplência acabam diminuindo bastante. Bom, doutor Renato, então qual que é a principal orientação que o senhor repassa para os empresários que hoje, por exemplo, estão enfrentando alguma dificuldade para receber, então, de seus clientes? Uma síntese aí, qual que é a principal orientação? Gestão eficiente. Olhar o cliente como um cliente que deve ser, de fato, prezado, velado, pois, afinal de contas, hoje o empresário depende mais do que nunca, não só de ganhar o cliente, como de preservá-lo como cliente. A concorrência, ela é acirrada. Nós temos hoje um mercado digital que está comprometendo muito o mercado local, a loja física, a empresa física. Então, nós temos que, de fato, velar pelos nossos clientes, mas entendermos que a operação ela deve ser gerida com total responsabilidade e profissionalismo. Não é muito incomum, nós temos aqui no escritório,
clientes, lojistas, em especial lojistas, que trazem para nós inúmeros formulários de condicionais, por exemplo, que foram oferecidos a outros clientes seus, né, mas sequer assinados, ou seja, existe uma completa informalidade, isso não permite uma cobrança. Então, quanto mais profissional for a gestão, menor é o risco do prejuízo financeiro decorrente da inadimplência. Então, para resumir, a questão é gestão. Gestão eficiente e olhar o CNPJ com uma visão um pouco mais profissional. Tá certo. Doutor Renato será o palestrante no evento que a CI promove, a 37ª edição do Café com um debate sobre inadimplência, né? E proteção dos negócios. Vai ser essa semana, né, doutor Renato? Isso, Cleiton. Amanhã, às 7h30, na CI, na Associação Comercial de Irati. Você, Cleiton, é meu convidado, seus ouvintes são nossos convidados. Amanhã, às 7h30, na CI. O tema é justamente esse, né? Inadimplência histórica, como proteger o seu negócio. Estaremos trazendo inúmeras dicas. Eu criei aqui 16 slides, pelo menos, de orientações a esse empresário, de como proteger o seu negócio nesse momento de inadimplência histórica. Vou condensar tudo isso em 30 ou 40 minutos, mas tenho certeza que se o ouvinte ele se atentar a essas orientações e acabar assimilando uma ou duas ou três dessas, já fará grande diferença no seu dia a dia enquanto empresário. Com certeza. Doutor Renato Ora, além de advogado, é escritor, né, doutor Renato? Quantas obras já tem? Eu tenho três obras publicadas, duas delas na área do direito e uma na área da religião, e estou agora elaborando meu quarto livro. A escrita, para mim, é um prazer imenso, eu me dedico com total alegria, não vejo sequer recompensa financeira, mas para mim é um ato que me eleva muito como pessoa e faço questão de sempre estar voltado à escrita e produzindo cada vez mais obras literárias. Certo. Doutor Renato, para seguir as suas informações, orientações, por exemplo, nas redes sociais, como é que as pessoas fazem? Endereço. Eu tenho um perfil no Instagram, que é o que eu mais uso, né? É Renato Ora _ADV, e através dele eu tenho publicado frequentemente algumas dicas importantes na área do direito. Muito bem, quero agradecer aqui a gentileza com quem nos atendeu, o advogado renomado também em nossa região, doutor Renato Ora, trazendo esse importante tema, orientações para você, empresário do modo geral, e falando também sobre a palestra que ele estará proferindo amanhã lá na CI em Irati, nesse 37º Café que vai acontecer. Doutor Renato, muito obrigado. Tenha uma excelente semana que estamos iniciando aí e sempre aqui o canal à sua disposição, tá certo? Cleiton, eu que te agradeço, você tem feito uma diferença absurda em nossa região, teu jornalismo de primeira qualidade. Sinceramente acompanhei essas mudanças recentes, né, no cenário, está de parabéns, isso edifica e eleva muito o jornalismo em toda a nossa região. Minha gratidão por essa oportunidade, por esse convite. Muito obrigado pelas suas palavras.